Os 500 anos de Brasil estão na pauta. Há uma obra muito difundida, psicografada por Francisco Cândido Xavier e assinada pelo espírito Irmão X, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro tem propiciado todo um campo para o ufanismo, especialmente no movimento espírita. E nós sabemos que no nosso passado, que se iniciou exatamente com a chegada dos primeiros brancos, que eram degredados, eram os maus elementos de Portugal que foram expulsos e deslocados para o Brasil, despejados no Brasil, e que a partir daí se relacionaram com os índios que aqui estavam, na verdade, os verdadeiros proprietários desta terra, e posteriormente, com a chegada do negro que foi trazido como escravo, tudo isso contribuiu para compor um cenário com personagens verdadeiramente dramáticas, cujas consequências temos nos dias de hoje e colheremos no futuro. Como vocês analisam essa questão toda? É um tema altamente polêmico, hein? Do ponto de vista assim, antropológico, nosso povo resultou de um caldeamento étnico. E daí as suas características assim, muito especiais, psicológicas, que talvez até o incline, sabe, para uma missão altamente humanitária num determinado momento histórico da civilização. Agora, isso não quer dizer, entende, que nós sejamos um povo privilegiado, segundo o entendimento que alguns fazem desse livro do Humberto de Campos, através do Chico, que produz um certo ufanismo tolo, na minha opinião. Eu não gosto desse livro. Eu não gosto. É um problema de gosto pessoal. Não estou dizendo que o livro não presta, não gosto, porque tem assim, umas certas coisas que, na minha ignorância, na minha falta de evolução, eu não consigo compreender e aceitar. A começar pelo fato de que o livro começa dizendo que Jesus chamou o anjo Ismael, não é isso? Chamou para perguntar como estavam as coisas aqui na terra. Quer dizer, Jesus não sabe nada. Não sabe nada da situação aqui no orbe. E esse anjo Ismael, eu acho que foi uma invenção da FEB, tá entendendo? Para se dizer que é o santuário do anjo Ismael, criou esse anjo que, afinal de contas, está logo abaixo de Jesus, acima do Allan Kardec, entende? E isso me parece, assim, pouco simpático. Agora, eu diria... Pouco simpático. Se você me permite, eu diria... E é esse anjo Ismael, e é esse livro que diz que o Rustang, não é? Que o Rustang veio para organizar o trabalho da fé. E, na minha opinião, o Rustang foi um sujeito perturbado, entende? Que já conheceu o espiritismo numa situação muito difícil, por causa de uma enfermidade, que depois traiu o Kardec miseravelmente. O que o Rustang fez com Kardec, entende? Foi uma coisa de um cinismo, entende? Assim, colossal. Primeiro, chaleirava o Kardec, chamando de um amado mestre, escrevia para o Kardec, depois surpreendeu o Kardec com a obra dele, ele preparou com uma única média, escondido. Lançou o livro e mandou para o Kardec. É bom. Eu queria dizer o seguinte, você dirige sessão mediúnica, lá em Belém do Pará. Então você sabe muito bem, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, sabem também, que espírito que se apresenta dizendo-se anjo, na verdade está pedindo preces. Então, eu sou o anjo Ismael. Meu filho, tu és um mistificador.
Quem somos nós para recebermos a presença de arcanjos e etc? Tudo isso é resíduo do catolicismo. Agora, falando propriamente da obra de Humberto de Campos, eu queria lembrar o seguinte: essa obra, quem fez essa grande denúncia realmente foi muito corajoso. Ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. Foi o Júlio Abreu Filho, que, para quem não se recorda, ele foi o tradutor dos 12 volumes da Revista Espírita. Foi o Júlio Abreu Filho. E o Júlio Abreu Filho denunciou que era um homem que tinha uma cultura muito extensa, o Júlio Abreu Filho. E ele, então, fez uma pesquisa e viu que constatou que esta obra de Humberto de Campos sofreu adulterações dentro da FEB. E o Chico Xavier não pôde reagir porque o Chico, todos nós sabemos, o Chico é um homem boníssimo, uma criatura que é incapaz de recriminar quem quer que seja. E ele silenciou simplesmente. Isso é muito, eu falo na condição isso é muito sério. Eu frequentava o Chico Xavier, eu vi o Chico Xavier na mesa com 8, 10 pessoas receber espíritos sofredores. E o Chico se contorcendo, tudo, quer dizer, eu tive este convívio, Nazareno também. Então conhecemos o Chico, ele não reagiu, nem podia reagir, porque o presidente, um dos diretores da FEB, que ele fez o prefácio para o Parnaso de Além Túmulo, não é? Usou a psicografia do Chico. Usou. Então, acrescentou coisas, mexeu no texto. Veio a Sueli Caldas, posteriormente, está aí viva até hoje, ainda se encontra lá em Minas Gerais, a Sueli Caldas, Schubert, né? Sueli Caldas, Schubert. Ela, então, publicou um livro através da editora da FEB, citando trechos atribuídos a Chico Xavier, mas não temos o original para você examinar a letra do Chico, a caligrafia do Chico. E ali, então, dá a impressão ao leitor que nada sabe das coisas, de que realmente Humberto de Campos escreveu essas barbaridades que lá estão na obra. Olha, eu convivi com o Chico, Herculano Pires, longamente. Nós fizemos a defesa do Chico Xavier em televisão, em vários canais de televisão e rádio. Quer dizer, nós tivemos esse contato com o Chico. Ele nunca nos disse, nunca fez apologia, um elogio, sequer a obra de Rustang. E nunca disse que realmente consta lá no livro de Humberto de Campos essas barbaridades. Quer dizer, nós estamos diante de um fato que, uma obra apócrifa, não podemos dar uma definição última a respeito da obra, porque ela foi adulterada. Agora, e a FEB não confessa o delito. E como entender o Pacto Áureo no contexto desta obra? Eu conheço bem a história. Eu só queria, antes de falar no Pacto Áureo, eu queria dizer que o fato maior, prevalente, é que a doutrina espírita, pela sua natureza substancial, é universalista. Então, estimular patriotismo não me parece que possa ser útil para a espiritualização do homem. Só existe uma raça, a raça humana. Então, no futuro, os homens rasgarão todas as bandeiras, todos os territórios serão livres. E depois a história nos ensina que um determinado povo, entende, quando ele tem uma missão especial, isso só dura um determinado tempo. Houve uma época que o povo grego, entende, a Grécia do século de Péricles, foi o berço da cultura universal, foi de lá que brotou toda a filosofia. Houve um momento que a velha Roma, entende, com as suas asas de águias poderosas, dominou o mundo e contribuiu, não é, para o avanço da civilização. Entendeu? Houve, há 3 séculos atrás, a França, entende? Era o berço do pensamento libertário.
Se o Brasil tem uma missão, essa missão não será eterna, é um momento histórico. Não me parece que seja interessante estimular a vaidade dos brasileiros. Inclusive, eu acho isso muito pouco simpático para os nossos irmãos de crença de outras nações. A gente ficar blasonando que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, isso não, eu não gosto. É um problema, talvez eu esteja errado, mas eu não gosto desse livro. Verdade, e não me parece que ele seja fundamentalmente espírita. Sim. Até porque o autor nunca foi espírita. Viveu entre nós há pouco tempo, nunca, que eu saiba, Humberto de Campos escreveu uma linha em defesa do espiritismo assim, entende? Diretamente. Eu não conheço. Escritor brilhante, talentoso, entende? Mas que não comungava com os nossos ideais. Então, ele, como espírito, não tem autoridade, não me parece que tenha autoridade moral para uma revelação dessa natureza. Quanto médium, esse é profundamente respeitável, todos nós amamos, e não é responsável pelo livro. O médium é um intermediário, é o veículo. Nós não estamos colocando em dúvida a autenticidade da mediunidade do Chico Xavier, certo? A importância da sua produção. Nós estamos questionando, entende, a autoridade do espírito para fazer esse tipo de revelação. Nazareno, do Humberto de Campos. A procedência da FEB, procedência terráquea, a FEB, não a procedência espiritual, a dignidade, a intelectualidade fantástica do Humberto de Campos, um grande espírito, a meu ver, um grande espírito. Agora, o que eu discuto é se é autêntico, se aquele texto é autêntico. A FEB tem tudo para nos dar a sensação, a definição de que realmente é uma obra adulterada pela própria FEB. Aí a minha posição é diferente da sua. Eu amo Chico, eu admiro, eu respeito, mas se o Chico silencia, ele poderia dar uma palavra nesse sentido. Se ele não dá, entende? Aí eu não posso, entende, julgar a FEB nesses termos, entende? Porque a FEB diz, ele confirma, né? Fica calado. Tem um livro da Sueli, entende, dizendo que a FEB jamais adulterou Carta do Chico, essa coisa. Tudo está lá, está escrito. Então, o Chico está de acordo com isso? Não, ele não está de acordo. Agora, então, por que ele não diz? Porque ele não assume? Porque ele não assume isso. A responsabilidade é dele. Nazareno, ele não vai assumir, você erguendo a voz. Então, nós não temos o direito de culpar a FEB. Não temos, não, vamos ser justos. Não, vamos ser justos. Vamos ser justos. Porque nada prova que a FEB adulterou esse livro. A FEB diz, não adulterei. Invoca o testemunho de quem quiser. O Chico está aí, é testemunha. É quem pode dizer, fica calado, ele concorda. Então a FEB não adulterou. É a posição do Chico. Agora, se você me permite, a posição do Chico. O Chico não quer criar. Ele nasceu assim, ele é assim. A espírito dele é assim. Não podemos. Ele é assim. Então, ele não se define. O amor à verdade é tão importante quanto a verdade do amor. Então ninguém pode fazer história. Filosoficamente, tudo bem. Agora o seguinte: ninguém pode fazer história. Entre quatro paredes, ele fala as coisas. Agora, uma definição pública para evitar o atrito, a divisão do movimento espírita, ele se mantém neutro. Mas ele, entre quatro paredes, diz... Eu acho, é difícil a gente fazer esse julgamento. Agora, a muito obra, difícil. Sinceramente, a obra sofre. Estilisticamente, ela sofre. Por quê? Por causa da adulteração feita pelos intelectuais da FEB. Intelectuais. Você não, mas você não. Eu posso dizer, eu não gosto desse livro. Sim, não gosto. Meu filho, mas não é você, não é a última palavra, escuta. Então, Júlio Abreu Filho denunciou isso. Herculano Pires denunciou isso. Todos eles, grandes intelectuais do movimento espírita, denunciaram. São homens que conhecem, não tanto quanto nós. Bom, estilisticamente falando. Mas o estilo essa análise foi feita por esses homens que conhecem bem a doutrina
e a questão estilística. Houve adulteração naquela obra. Sinceramente, Humberto de Campos... Eu falo sempre em Humberto de Campos foi um escritor fantástico. Aos 34 anos, entrou para a Academia Brasileira de Letras. Mocinho, jovem. E sem a formação universitária, quer dizer, um sujeito, um talento extraordinário. Então você pega a obra, você vê que houve... Não é a psicografia do Chico, porque o Chico é o maior psicógrafo de todos os tempos. Da história da humanidade, ele é ímpar. Primus inter pares, para os que não conhecem bem o latim, primeiro entre os seus pares. Agora, continue. Eu queria dizer que os ingredientes foram colocados na mesa. O telespectador tem aí bastante material para refletir. E a panela ferveu, né? Eu peço desculpa porque eu me inflamei um pouco.